Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 ao 18, diz assim: Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Aqui o apóstolo João está falando de outro João, João Batista, onde João Batista veio testificar a respeito da luz. E essa luz era Jesus. Continuando. Ele não era a luz, João Batista, que vinha ao... Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O apóstolo João faz questão de repetir várias vezes que Jesus é a luz. Se você está em trevas, ele é a luz. João faz questão de dizer que Jesus é a luz que ilumina a humanidade. Continuando o texto. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a gente vai estar falando sobre isso. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui o apóstolo fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele está falando? Que Jesus era esse Verbo. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista fala que Jesus é anterior a ele, que Jesus já pré-existia por toda a eternidade e que estava no princípio de todas as coisas. Continuando, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Eles recebem a plenitude e recebem graça. O que é graça, Alan? Graça é o favor de Deus. Ele está falando que aqueles que se conectam com ele recebem plenitude e favor. Continuando, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. João afirma que Jesus é o Deus unigênito que está junto ao Pai, quem o revelou. E aqui a gente começa a nossa meditação sobre esse texto, onde João revela quem Cristo é, a natureza e o que ele veio fazer, ser a luz do mundo. Guarda isso. E a gente vai voltar lá em Gênesis para poder entender o que Jesus veio fazer. Em Gênesis capítulo 1, 26 a 29,
Deus, ao criar o homem, o cria à sua imagem e semelhança e dá a terra para ele governar. Deus dá poder e autoridade ao homem para governar sobre todas as coisas na terra. O homem era pleno, iluminado. O homem estabelecia governo na terra. E após a queda do homem, ele perde essa luz. Ele perde essa iluminação. O homem perde essa conexão divina. A humanidade entra em trevas. E aí começa um vazio entrar na humanidade. A humanidade se corrompe. A humanidade que um dia em Adão era iluminada. A humanidade que um dia estabelecia governo. A humanidade que um dia, aonde colocava a mão ou os pés, prosperava. Entra em trevas. E em momentos distintos começam a surgir alguns homens com um grau de iluminação, onde o Espírito de Deus se manifestava neles e Deus se revelava através deles. E Deus estabelece algumas alianças com o homem ao decorrer da história. A humanidade que estava em trevas, Deus começa a se revelar através de alguns homens, alguns profetas, alguns reis, alguns sacerdotes, e estabelece alianças. E a primeira aliança que Deus estabelece foi com Noé. Deus faz uma aliança universal com Noé e todos os seres vivos, prometendo nunca mais destruir a terra através de um dilúvio. O arco-íris é estabelecido como um sinal visível da aliança de Deus com o homem. Então, todas as vezes que você olhar para o céu e ver um arco-íris, é um sinal da aliança que Deus fez com a humanidade no tempo de Noé. Essa aliança reafirma o compromisso de Deus com a criação, com a sua misericórdia, mesmo diante da escuridão da humanidade. A segunda aliança foi a aliança que Deus fez com Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria pai de nações, que a sua descendência herdaria terras e que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. O sinal dessa aliança que Deus fez com Abraão era uma circuncisão. Essa aliança marca o início de um plano de Deus, um plano redentivo para restaurar o governo e autoridade e filiação do homem que havia sido perdida. O homem no Éden perdeu toda a autoridade, perdeu o governo, perdeu toda a imagem e semelhança que foi corrompida. E em Abraão começa um plano, uma promessa, que por meio da descendência dele, esse plano redentivo se concretizaria. A terceira aliança, a aliança mosaica, dada a Moisés, feita com Moisés no Monte Sinai, que representava o povo e a nação dos hebreus. Deus entrega a lei, incluindo os 10 mandamentos, e estabelece Israel como seu povo. A aliança era uma aliança condicional. Se eles obedecessem,
bênçãos prometidas se eles desobedecessem, maldições pela desobediência. Essa aliança mosaica dada a Moisés serve para revelar o caráter santo de Deus e apontar a necessidade de uma redenção da humanidade. Porque ninguém conseguiria cumprir tudo o que estava ali. Era como se Deus entregasse algo para mostrar que nós precisaríamos de redenção. Era como se Deus entregasse um espelho a Moisés. Os 10 mandamentos e as outras leis eram um espelho para que a gente olhasse no espelho e visse a nossa corrupção. Em quão em trevas nós estávamos. E a quarta aliança é a aliança davídica, que Deus estabelece com Davi e promete que a sua linhagem, a linhagem do rei Davi, seria perpétua e que um dos seus descendentes reinaria para sempre. Deus promete que essa aliança que ele fez com Davi se cumpriria gerações depois, 1000 anos depois, em um reino eterno. O que Deus aliança com Davi é que um governante viria na terra, estabeleceria um governo eterno. Ele reafirma o plano de Deus de governar ao mundo através de um rei justo. Um rei justo viria e restabeleceria o governo na terra, o reino de Deus. Esse rei seria rei dos reis e devolveria o governo do homem que havia sido perdido no Éden. Esse rei iluminaria o ser humano novamente. Esse rei governaria através de nós. E aí a gente volta para o texto que a gente está meditando hoje. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinha ao mundo, ilumina toda a humanidade. Toda a humanidade. A luz que ilumina o mundo. João enfatiza que Jesus não é somente a luz que ilumina toda a humanidade, mas a luz verdadeira. Olha o que ele fala no versículo 9. A verdadeira luz. João enfatiza que Jesus não é somente a luz que ilumina, mas a luz verdadeira. João garante que Jesus é a forma verdadeira de iluminação espiritual para a humanidade. João estava falando de uma nova aliança, a quinta aliança. A quinta aliança, onde as promessas feitas anteriormente se cumprem nele. Por meio de Jesus, Deus oferece perdão, iluminação, um relacionamento direto com ele, sem mediadores, e a transformação interior pelo Espírito de Deus. Não existe escuridão, não existe medo, não existe ansiedade, depressão, onde essa luz entra. Ele é a luz. Eu não sei o que você está passando hoje,
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais trevas você pode estar passando, mas Ele é a luz. Apenas se conecta com Ele. Apenas se conecta com Ele. Eu declaro sobre a tua vida nessa manhã que aonde você estiver agora, essa luz vai entrar sobre a tua vida para você governar sobre todas as coisas. Não tem como estabelecer um governo sem essa luz que ilumina o mundo. Quem não tem essa luz no coração, as trevas invadem. Não existe meio termo. Ou você tem luz no coração, ou você tem trevas. Ou você convida a Jesus entrar e começa a buscá-lo para que a sua vida e o seu interior sejam transformados. Ou as trevas vão invadir o seu coração e você será dominado. Vamos continuar. No versículo 10, o apóstolo João escreve assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nasceram da vontade de Deus. Eu vou repetir. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está falando de um novo nascimento, um nascimento espiritual, de uma nova vida, uma vida com uma luz que te ilumina no seu coração. João está falando que aqueles que o recebem e o reconhecem e creem em seu nome, recebem essa luz, são restaurados como filhos de Deus na terra. Você foi chamado para reinar como filho de Deus. Receber Jesus é receber o poder de viver a sua verdadeira identidade de filho nessa terra, de governante nessa terra. Você não é qualquer um, você é herdeiro do Rei dos Reis. Ser filho de Deus é assumir o governo do propósito que Ele te deu. O céu te deu autoridade. Creia e exerça o seu papel. Eu declaro nessa manhã que você vai se levantar, vai tomar posse dessa autoridade, vai tomar posse dessa filiação e vai estabelecer o reino por onde você passar. Eu declaro autoridade sobre a tua vida. Eu declaro as bênçãos de uma filiação divina vindo sobre a tua vida. A partir do momento que você se posicionar como filho, as promessas de filhos se restaurarão na sua vida. João fala que o mundo foi feito por meio de Jesus. E ainda assim, o mundo o rejeitou e o crucificou. Tiveram aqueles que o rejeitaram e tiveram aqueles que o receberam. E esses que o recebem, essa luz que ilumina, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que significa ser filhos de Deus? Significa que tudo aquilo que nós falamos no início, lá no Éden, foi restaurado. Toda autoridade foi restaurada, todo governo foi restaurado, todo poder foi restaurado. Quando você se posiciona como filho, Deus restaura tudo na sua vida.
A sua identidade em Cristo te posiciona acima de qualquer coisa, de qualquer sistema humano, de qualquer medo, de qualquer ansiedade. Você descansa nele, porque você governa com ele. O poder de Deus transforma a sua história. De criatura a filho amado, de ser em trevas a um ser iluminado. Aquele que tinha medo passa a ter coragem. Aquele que estava caído, Deus te levanta. Se levanta nessa manhã para governar. Restaura a tua identidade de filho. Governar começa quando você entende que é filho do autor de todas as coisas. Você é filho do autor de todas as coisas. Estabelece essa identidade nessa manhã. Estabelece o governo nessa manhã. Continuando para a gente fechar. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? O verbo. O que é o verbo, Alan? A palavra. Verbo aqui no grego é logos, significa palavra. Jesus, antes de ser Jesus, era a palavra. E a palavra encarna e se torna Jesus. Continuando, e habitou em nós. Aquele que estava no início de todas as coisas, que criou todas as coisas, no princípio de tudo, encarna e habita em nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. João está falando que Jesus é eterno. Ele já existia antes de mim. João está falando da eternidade de Jesus, que antes ele era o verbo. Continuando o versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. João fala que a plenitude tem sido derramada sobre eles, que a plenitude tem sido derramada àqueles que creem em seu nome, àqueles que reconhecem ele como Senhor e Salvador, àqueles que se tornam filhos, pois ele resgatou todas as coisas por você e por mim quando se entregou naquela cruz. Era para você ter morrido naquela cruz, era para eu ter morrido naquela cruz, mas ele escolhe ir em nosso lugar, como um sacrifício, porque fomos nós que erramos, foi você que errou, mas ele vem para restaurar e colocar na sua cabeça uma coroa de rei, uma coroa de governante nessa terra. E para terminar, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Deixa eu só voltar que eu não li o versículo 17. Versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. João fala que em Cristo nós conhecemos a revelação de Deus. Cristo, quando vem, ele se revela. E aquele que olha para Cristo vê a Deus. Cristo é a revelação perfeita que o ser humano precisa para ser iluminado, que o ser humano precisa para conhecer a Deus de fato. Quando você conhece a Cristo, você conhece a Deus.
E por isso ele é a luz do mundo. Aquele que olha para ele enxerga a Deus através dele e recebe essa iluminação no coração. E aquele que estava em trevas começa a andar em luz. Aquele que estava perdido começa a ter esperança. Aquele que não acreditava volta a sonhar. Aquele que estava enfermo é curado. Aquele que estava morto é ressuscitado, porque ele é a luz. E aonde a luz entra, as trevas retrocedem. Esse é o convite de Deus para você nessa manhã. Restaura a sua identidade de filho. Se levanta como governante nessa terra no dia de hoje. Se levanta como imagem e semelhança do Criador. Se levanta como governante em tudo que você fizer. Aonde você colocar a tua mão hoje, você vai prosperar. Tudo aquilo que você falar, sairá bênçãos da sua boca. Tudo aquilo que você decretar, será estabelecido aonde você for. Porque as tuas palavras têm poder. Restaura a tua mentalidade de filho. Restaura o teu governo. Existe poder derramado por ele na tua vida. Respira fundo.